Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Este vídeo, na verdade, é um trabalho de escola do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias da Bahia, mais conhecido como IFBA, neste caso, o IFBA Campos Ilhéus. Esse trabalho foi passado pela professora Karine Prado, relacionado à matéria de Lógica da Programação, e o tema desse vídeo são as características do Java. Para podermos entender um pouco das características do Java, precisamos voltar um pouco na história. Muito tempo depois do ENIAC, quando os computadores ganharam um desktop e interface, surgiram as linguagens de programação de alto nível. Um exemplo é a linguagem Pascal, que deu origem ao que conhecemos como código-fonte. A descrição alto nível significa uma linguagem mais próxima do programador, só que ao mesmo tempo mais distante das microinstruções exigidas pela máquina. Para sanar essa dificuldade, foi criado o compilador, que é uma espécie de tradutor. Ele vai traduzir o código-fonte para um código executável pela máquina. Com o desenvolvimento dos compiladores, surgiu a linguagem C, que o que tinha de diferente da linguagem Pascal era que ela possuía compiladores para as diferentes plataformas de sistemas operacionais. Então, você conseguiria programar um determinado software que poderia funcionar em diversas plataformas com apenas a mudança de compiladores específicos. Algum tempo depois, a linguagem C evoluiu para a linguagem C++, com o acréscimo da orientação a objetos. A linguagem se chama Java por conta do Java Coffee, uma antiga gíria americana para café forte, que na época foi o que os programadores responderam para o James Gosling, o criador do Java, sobre o que os deixavam animados. A empresa do Gosling, a Sun Microsystems, teve que tomar essa decisão por conta de registro de patente, na hora de registrar o nome da linguagem. Então eles tiveram que decidir um nome novo, e o nome que acabou pegando foi justamente o Java, que é derivado do Java Coffee. Por isso que a linguagem se chama Java e o símbolo é uma xícara de café. Uma das grandes características do Java é a orientação a objetos. Tudo no Java é pensado como um objeto, e cada objeto tem seus atributos. Por exemplo, uma bicicleta. Neste caso, a bicicleta é o objeto e os atributos poderiam ser vermelha, grande, quebrada. A orientação é baseada no mundo real, para resolver problemas e invocar métodos e variáveis, que representam estados e comportamentos. Em um programa podemos ter diversos objetos que se relacionam entre si. Essa interação se dá através de mensagens. Um exemplo disso é o objeto pessoa, que manda uma mensagem para o objeto carro pedindo para que ele mude a marcha. Neste caso, o parâmetro seria qual a marcha desejada. O Java já surgiu com a ideia de portabilidade, que significa basicamente a possibilidade de usar o mesmo sistema em diversas plataformas. Por isso, o Java funciona em diversos dispositivos diferentes, como carros, nas multimídias, como smartwatches, smartphones, televisões, calculadoras e até robôs. Com isso, você tem a mesma linguagem em diversos sistemas. Segurança no Java. O Java possui uma ótima segurança, se tornando a melhor opção para grandes empresas, pois proporciona uma plataforma segura para desenvolver e executar aplicativos que gerenciam automaticamente a memória. Fornece canais de comunicação seguros, protegendo a privacidade dos dados e, por ter uma sintaxe rigorosa, evita a quebra de código, ou seja, não permite sua corrupção. Além disso, o Java 7 e todas as versões subsequentes irão notificar o usuário de atualizações e possíveis ameaças à segurança. É recomendado a atualização assim que o Java notificar, para evitar brechas de segurança.
Bom, o Java também fornece a funcionalidade de uma linguagem bastante potente, derivada de C e C++, porém sem os recursos confusos e pouco utilizados dessas linguagens de programação. Ou seja, o Java, além de ser uma linguagem segura, ela também é uma linguagem simples de ser lida e entendida. Facilmente seus códigos são compreendidos. Bom, o Java também possui uma alta performance caso o programador saiba usar o poder da performance, ou seja, o programador deve saber programar pensando na performance de seu programa. O Java é uma linguagem super dinâmica, onde você pode criar ou alterar qualquer coisa de forma simples. Você pode pegar um código que, por exemplo, foi usado para calcular a média de um aluno e transformar ele em qualquer outra coisa, ou implementar, ou até mesmo retirar o código. Tudo isso pensando na arquitetura, pois quanto mais arquitetura, mais fácil vai ser o dinamismo para implementar ou retirar o código. Essa linguagem usa uma máquina virtual chamada JVM para interpretar e executar o código, ou seja, todo computador que for usar um sistema em Java tem que ser instalado essa máquina, pois quando você roda o sistema, essa máquina pega o código e interpreta, fazendo com que o seu computador entenda o sistema. Com isso, você pode levar o sistema para qualquer dispositivo, como celular, tablet, notebook, geladeira, e também para qualquer plataforma, tanto Linux, quanto Mac, quanto Windows. Isso acontece porque o compilador Java gera um código exclusivo e independente chamado bytecode, que será traduzido pela JVM para o código de cada máquina. Além disso, o Java foi criado pela Sun Microsystem e comprado pela Orion, e é distribuído de forma gratuita. O Java é uma linguagem fortemente tipada. Isso quer dizer que cada variável no escopo do programa representará um tipo bem definido. Ou seja, o programador será obrigado a declarar especificadamente o tipo de variável a qual ele está declarando. Por exemplo, o programador não poderá atribuir uma variável do tipo double para uma variável do tipo inteiro, porque assim o programa não irá rodar corretamente, já que é uma característica dessas linguagens que são fortemente tipadas. O Java também é uma linguagem muito versátil. Ele funciona da mesma forma para todos os sistemas operacionais. Da mesma forma que se programa em Java no Windows, se programa no Linux e no Mac.